Queridos irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou o diácono Luciano Carrilho, também professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos extremamente gratos a Deus por ter nos dado essa oportunidade de podermos estar trazendo aqui mais um subsídio das lições da CPAD. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023 com o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje temos a honra de apresentar a vocês a lição número 9 do quarto trimestre de 2023 para adultos, com o tema A Igreja e o Sustento Missionário. Desde já gostaríamos de pedir que você deixe o seu like, compartilhe esta apresentação com seus amigos e se inscreva no canal EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Também estamos disponibilizando o slide em PDF desta lição que você poderá baixar e utilizar gratuitamente. Agradecemos sua participação e o seu interesse em nosso trabalho. Que Deus em Cristo vos abençoe. Boa aula. Texto áureo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Leitura bíblica em classe. Filipenses 4, versículos 10 ao 20. 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 14. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. 16. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. 17. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. O propósito desta lição é estudar, de maneira bem específica, a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, versos 10 ao 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da Igreja de Corinto e o da Igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Tópico 1. A Igreja de Filipos e o sustento missionário. Queridos irmãos, trazendo aqui um resumo nos tópicos da lição, esse primeiro tópico fala sobre a relação de Paulo e a Igreja de Filipos e nos oferece uma rica fonte de informações e também de aprendizado quanto ao sustento missionário. Observamos, meus irmãos, que Paulo, um missionário notável, que viveu pela fé.
experienciou contrastes marcantes em sua vida financeira após a sua conversão e também a sua dedicação ao ministério cristão. Este fato é relatado em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 20, que ilustra as variações de abundância e também de escassez vivida pelo apóstolo Paulo, quando ele declara que sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira de viver. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aquele versículo muito conhecido, Filipenses 4,13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja de Filipos, meus irmãos, se destaca pela forma voluntária e alegre com que ofereceu sustento ao apóstolo Paulo. Este ato não era apenas uma ajuda material, mas também um gesto de comunhão e também de solidariedade com a vida do servo de Deus. A prática de sustentar missionários, como fez a igreja de Filipos, é um reflexo do compromisso e da fé dos membros da igreja local. É uma demonstração de confiança, é uma demonstração de apoio ao trabalho daqueles homens, daquelas mulheres que estão além fronteira, pregando a mensagem do Evangelho. E também reafirmando, né, o papel vital da igreja local na expansão do reino celestial. Então, o sustento missionário, ele abrange várias esferas, incluindo a necessidade básica como alimentação, moradia, transporte, saúde, e tudo isso adaptadas ao contexto cultural em que o missionário está inserido. Também um aprendizado, né, das línguas, né, daquele país, daquela cultura, né? E este suporte financeiro é essencial para a eficácia desse conjunto de trabalho que nós acabamos de citar. Se não tiver recurso, como é que vai fazer tudo isso, não é verdade? Então a igreja ela tem que ter seriedade com que encara esta responsabilidade. Não é mandar um missionário para um país e abandonar ele, deixar ele ao Deus dará. Ao contribuir financeiramente, a igreja participa ativamente do ministério missionário. Ela não está lá, mas está aqui ajudando. E quando a gente fala de igreja, meus irmãos, a gente está se referindo ao conjunto de membros da igreja, né? E isso é essencial para o perfeito andamento dessa tarefa que é pregar o Evangelho, ou seja, de fazer missões, né? E trazendo para os nossos dias esse ensinamento, a história de Paulo e da igreja de Filipos nos inspira a refletir sobre o nosso papel como cristão, como crente da igreja em que nós estamos se congregando, com relação ao apoio a esses homens de Deus, a essas mulheres de Deus. Por isso que é importante lembrar que o sustento missionário, ele vai além do aspecto financeiro. É um ato de parceria, encorajamento, solidariedade, apoio, no que a gente puder. Cada contribuição, meus irmãos, é importante, seja ela pequena ou seja ela grande. Às vezes a pessoa diz, não vou dar porque eu só tenho esse valor. Não, mas dê, é importante. Ruim é não dar nada, ruim é não ajudar com nada, né? Nem com oração. Então é um investimento no reino de Deus e tem um valor inestimável aos olhos de Deus. Devemos, portanto, buscar maneiras, estratégias de apoiar os missionários, não apenas com recursos financeiros, mas também com as nossas orações. Nunca deixar de orar pelos missionários. Também, se tiver oportunidade, encorajar, acompanhar, procurar saber como é que está o trabalho dele. Às vezes tem missionários que estão postando nas redes sociais, divulgar, compartilhar o trabalho que está sendo feito, é muito importante também. Então isso é uma forma de vivermos a nossa fé de maneira prática e impactante, mesmo não estando lá com o missionário, não é isso? E com isso nós estamos estendendo as mãos para aqueles que se dedicam à propagação do Evangelho pelo mundo, aquele que foi chamado por Deus. Por isso aprendemos com a igreja de Filipos a importância de dar com alegria e também generosidade, confiando que Deus honrará e multiplicará nossos investimentos em favor do reino
de Deus. Adentraremos agora no segundo tópico, o custo do sustento financeiro. O sustento financeiro é um pilar essencial nesta missão. Jesus, lá em Lucas 14 e o verso 28, ele enfatiza a importância de calcular os custos antes de empreender uma obra. É um exemplo, você vai fazer uma casa, então você tem que saber quanto você vai gastar com todo o material, com mão de obra, para que você não comece a fazer a obra e tenha que parar por falta de planejamento. Então, para missões, isto significa entender as necessidades econômicas do país ao qual o missionário vai ser enviado. A relação entre a igreja e o missionário deve ser pautada em acordos claros e justos, como sugerido em Mateus 5:37, que está escrito assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Por isso tem que ser tudo acordado, tudo certinho, tudo planejado, para evitar surpresas. Assim a igreja assume a responsabilidade financeira, abrangendo despesas com transportes, moradia, educação e saúde. Este compromisso financeiro deve ser reavaliado periodicamente, assegurando, meus irmãos, que todas as necessidades do missionário e sua família sejam atendidas, permitindo que a obra missionária prospere até alcançar sua autossuficiência. Temos também aqui alguns princípios básicos do sustento missionário. Tomando por base Filipenses 4:10-20, identificamos princípios para um sustento missionário e eficaz, como se fosse uma cartilha para ser seguido para que o missionário e a igreja local tenham sucesso. Primeiro, organização e responsabilidade. O apoio financeiro deve ser organizado atendendo todas as necessidades dos missionários. Segundo, a coleta, e a entrega regular. As ofertas devem ser coletadas nas igrejas e entregues aos missionários de maneira eficiente. Voluntariedade e gratidão. O apoio missionário é um ato voluntário dos fiéis, fruto da gratidão pela salvação e desejo de propagar o evangelho por toda parte do mundo. Outro aspecto é a amplitude do sustento. O suporte ele deve ser generoso, indo além do básico, refletindo a natureza do trabalho missionário. Constância e permanência também é outro item importante. O sustento deve ser contínuo, assegurando que as necessidades dos missionários sejam sempre atendidas. E por último, o apoio fiel e permanente. A exemplo do apóstolo Paulo, em Filipenses 4:16, ilustra a importância de um apoio fiel ao missionário. Então, meus irmãos, o planejamento e a dedicação da igreja local, a igreja a qual o missionário foi enviado, são cruciais para que os missionários eles não venham a sofrer a falta de recursos. A igreja ela deve se comprometer não apenas com o envio do missionário, mas com a manutenção e o sustento, garantindo ao missionário e à família do missionário deixados à própria sorte, abandonados, em outras palavras, no campo missionário, como muitas igrejas, infelizmente, têm feito. Por isso, trazendo para os nossos dias, na prática, cada igreja deve cultivar um coração generoso e um espírito de partilha, incentivando os membros local da sua igreja a contribuir para o sustento missionário. Ensinar os membros a amar os missionários. Isso é que é importante, porque quando você ama, você contribui com a maior alegria, porque sabe que você não está lá, mas tem alguém lhe representando lá. Por isso deve-se educar a congregação sobre a importância das missões e o impacto do seu suporte. É vital estabelecer um sistema transparente também com a igreja e também muito eficiente nessa coleta e distribuição de recursos. Além disso, a igreja deve manter uma comunicação constante com os missionários,
oferecendo não apenas suporte financeiro, mas também suporte espiritual e emocional, também fazendo visita a esses missionários periodicamente, garantindo que eles se sintam parte integrante da comunidade, mesmo estando distante. Tópico 3. Aprendendo a investir na obra missionária. Como professor de escola bíblica dominical há muitos anos, meus irmãos, é sempre um privilégio a gente abordar temas de relevância para a vida cristã. Como o investimento na obra missionária, por exemplo. Este ponto nos permite mergulhar em profundas reflexões sobre como diferentes comunidades cristãs, exemplificadas nas igrejas lá de Filipe e Corinto, nessas duas igrejas, responderam ao chamado para apoiar essa causa nobre, que são as missões. Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto, um estudo de contrastes. A igreja de Filipos, ela se destaca em sua generosidade missionária, conforme está descrito em Filipenses 4, versículo 15 ao versículo 19. Este gesto, meus irmãos, de doar para o sustento do apóstolo Paulo, não era apenas uma ação material, mas um investimento espiritual, onde refletindo um coração voltado às necessidades do reino de Deus. Em contrapartida, quando a gente olha lá para a igreja de Corinto, embora ela era rica em dons espirituais e em conhecimento, como indicado lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 ao verso 7, e também 2 Coríntios capítulo 8, verso 7. Carecia dessa sensibilidade para o sustento financeiro de seus missionários, o apóstolo Paulo. Esta discrepância, ela nos ensina sobre a importância de equilibrar dons espirituais com a responsabilidade prática e material na obra de Deus. Vamos aprender um pouco aqui com Paulo, Investimento espiritual e suas recompensas. Paulo, em sua epístola aos Coríntios, no capítulo 9, versos 6 a 8, ele ensina, meus irmãos, que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus recompensa. Ele usa a metáfora da conta bancária espiritual para ilustrar como Deus valoriza e como Deus retribui os atos de generosidade. Este ensinamento permanece atual. Ao apoiarmos a obra missionária, meus irmãos, estamos de fato depositando tesouros no céu, conforme Mateus 6, 20 e 21. E temos também, meus irmãos, a promessa divina de que nossas próprias necessidades serão supridas, conforme Filipenses 4 e verso 19. O exemplo das mulheres em Lucas também, financiando o ministério de Jesus, onde um grupo de mulheres financiou o ministério de Jesus e seus discípulos, demonstrando que a responsabilidade pelo financiamento da expansão do reino de Deus não é uma inovação do cristianismo pós a ascensão de Cristo, não, mas uma prática enraizada no próprio ministério do Senhor Jesus. Esta passagem também nos lembra que, mesmo que não possamos estar fisicamente no campo missionário, como já citei aqui, nossa contribuição financeira tem um papel crucial na propagação do Evangelho. Por isso, como nós podemos aplicar para os nossos dias? É muito simples. Em face desses ensinamentos, como membro de uma igreja local, somos chamados a refletir sobre nossa própria contribuição para a obra missionária. Tem que despertar em nós esse desejo de ajudar, de procurar contribuir para as missões. Não se trata apenas de uma questão financeira também não, mas uma disposição do coração em participar ativamente do cumprimento da grande comissão. Cada contribuição, meus irmãos, seja ela pequena, seja ela grande, é significativa. Devemos, portanto, buscar a orientação de Deus em como podemos, apoiar eficazmente a obra missionária, seja por meio de oração,
dando ou até mesmo indo ao campo missionário. E concluo com as palavras inspiradoras de Rod Soteiro, um renomado missionário na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Muito bonita essa frase, né? Que esta verdade, meus irmãos, nos motive a sermos generosos e ativos no apoio à obra missionária, sabendo que ao fazermos a nossa parte, Deus certamente fará a dele. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Conclusão. Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. 1 Timóteo 2, verso 4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Chegamos ao final de mais uma lição. Se foi bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal EBD Inteligência Artificial, a serviço do Reino de Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.